E aí, pessoal, já pararam pra pensar se um poema pode ser usado como uma arma? Parece meio maluco, né? Coisa de filme. Mas olha, hoje a gente vai ver que isso não só aconteceu, como foi num momento super importante da história do Brasil. A poesia virou uma ferramenta e das mais poderosas na luta por liberdade e justiça. Então se prepara, porque a gente vai conhecer a terceira geração romântica. É uma pergunta e tanto, né? Mas foi exatamente o que um grupo de poetas, tentou fazer lá no Brasil do século XIX. A grande questão que fica é, será que eles conseguiram? Fica com a gente que a gente vai descobrir junto. Beleza, então vamos lá. O nosso papo hoje vai ser o seguinte. A gente começa com a poesia com propósito, depois vamos entender que história é essa de O Voo do Condor, aí a gente vai conhecer o poeta dos escravos e também uma voz feminina super desafiadora. E para fechar, vamos sentir o eco de suas palavras. Ah, e fique esperto, hein? No final tem um quiz para a gente testar se tá todo mundo craque no assunto. Então, para começar, a gente precisa voltar no tempo e entender o cenário da época. E olha, não era um tempo qualquer, não. Imagina só, a gente está na segunda metade do século XIX. O Brasil ainda é um império e a escravidão é uma realidade terrível, brutal. Só que as coisas estavam começando a mudar, sabe? O clima era outro. As ideias de abolir a escravidão e de proclamar a república começavam a ferver, principalmente na cabeça da galera mais jovem e dos intelectuais. E agora que vem uma virada de chave muito legal na poesia da época. Pensa bem, antes os poetas românticos falavam muito deles mesmos, do eu, sabe? Aquele amor impossível, a natureza como um lugar para fugir do mundo. Mas essa nova geração fez o contrário. Eles pararam de olhar só para dentro e olharam para fora. Viram os pepinos, os problemas do país e falaram, é disso que a gente precisa falar. E esse jeito novo de fazer poesia ganha um nome bem forte, viu? Um nome inspirado numa ave assim, imponente. Vamos descobrir qual é? Eles ficaram conhecidos como Geração Condoreira. Sabe o condor, aquela ave sul-americana que voa muito, mas muito alto mesmo? Ela tem uma visão panorâmica de tudo lá de cima. Então era o símbolo perfeito para esses poetas, né? A ideia era justamente essa, enxergar os problemas do Brasil de cima, com uma visão ampla, e usar a poesia para voar alto, levando ideais de liberdade e de justiça para todo mundo. Então, a grande sacada aqui é essa. Para essa galera, poesia não era só para ser bonita. Era uma arma, uma ferramenta de luta de verdade. Eles tinham muita influência de um escritor francês, o Victor Hugo, que também usava a literatura para botar o dedo na ferida, sabe? E aqui no Brasil, os condoreiros compraram essa briga. Defenderam com tudo o fim da escravidão e a vinda da República, usando palavras fortes, grandiosas, feitas para tocar na alma e emocionar o público. E no meio desse movimento todo, teve uma voz que gritou mais alto que todas as outras. Foi um destaque, assim, absurdo. Esse cara é o Castro Alves. Ele ficou conhecido como o poeta dos escravos. E agora, para e pensa numa coisa. Ele viveu só 24 anos. 24! E nesse tempo curtíssimo, a obra dele foi tão forte, mas tão poderosa, que marcou a história da nossa literatura e da luta contra a escravidão para sempre. Ele simplesmente dedicou o talento dele inteiro para essa causa. Escuta só a força que tem nesses versos. São do poema mais famoso dele, O Navio Negreiro. Isso aqui não é só um poema, é um grito de dor, um lamento, quase uma acusação. Ele não está só descrevendo o que via, ele está gritando para os céus contra aquela injustiça toda. E o objetivo era esse mesmo, chocar, deixar todo mundo de cabelo em pé. Castro Alves usou imagens muito fortes para escancarar o horror que acontecia nos navios negreiros. A ideia era fazer com que a sociedade não tivesse mais como fingir que não estava vendo, sabe? Era para incomodar mesmo. Mas a luta não tinha só vozes masculinas, não. Tinha mulheres muito corajosas que também usavam a palavra como arma, e elas enfrentavam ainda mais obstáculos. Então, vamos conhecer Narcisa Amália. E, gente, ela não era só poeta. Ela era jornalista, uma das primeiras do Brasil a trabalhar com isso, e usava o espaço que tinha para defender não só o fim da escravidão, mas também os direitos das mulheres. Uma mulher à frente do seu tempo em todos os sentidos. Imagina o desafio. Ser mulher e escritora no século XIX era praticamente um ato de rebeldia. A Narcisa Amália teve que encarar um preconceito gigantesco. A sociedade achava um absurdo uma mulher ter voz, ter opinião. Chegaram ao cúmulo de acusar ela de plágio, dizendo que não era ela quem escrevia os próprios poemas. Mas, mesmo com tudo isso, ela não abaixou a cabeça. Olha essa pergunta que ela faz no poema O Africano e o Poeta. Diante de tanta dor, de tanto abandono, ela pergunta: quem é que está disposto a ouvir? Uma pergunta que, vamos combinar, vale até hoje. E a resposta que o próprio poema dá. O poeta.
Para Narcisa Malha, a missão do artista era essa, simples e direta, ser o ouvido e a voz de quem foi silenciado pela sociedade. Tá, mas e aí? Qual foi o resultado de tudo isso? Essa poesia toda? Fez alguma diferença no final das contas? O legado que eles deixaram foi gigantesco. Primeiro, eles transformaram a poesia numa ferramenta de luta social de verdade. Deram voz e, mais importante, deram um rosto humano às vítimas da escravidão. Com isso, eles ajudaram a fortalecer, e muito, o movimento abolicionista. E a lição maior talvez seja essa. Eles provaram que a arte tem sim o poder de cutucar a sociedade e de lutar por um mundo mais justo. E agora, para a gente ter certeza que todo mundo pegou a ideia, chegou a hora do nosso quiz. Bora testar os conhecimentos? Vamos lá. Primeira pergunta. Como foi chamada a terceira geração romântica e por quê? A resposta é geração condoreira, por causa do condor, que simbolizava os ideais elevados deles. Fechou? Segunda, qual era o principal foco da poesia dessa galera? O foco era nos problemas sociais, na realidade do país, ou seja, no mundo exterior. Beleza? Terceira, quem foi o famoso poeta dos escravos? Essa tá na ponta da língua, vai? Foi Castro Alves, claro. Quarta pergunta, e qual foi a poeta mulher que foi uma voz super importante na luta abolicionista? Foi a pioneira Narcisa Malha. E para fechar com chave de ouro, lá no poema da Narcisa Malha, quem é que tem a função de dar voz para quem sofre? A resposta é o poeta. E aí, como é que foi? Gabaritou? Para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. O Castro Alves e a Narcisa Malha usaram a arte deles para dar voz a quem era silenciado naquela época. E hoje em dia? Que vozes a arte está ecoando? Que causas os artistas de hoje estão defendendo? A gente quer muito saber o que vocês pensam sobre isso. Conta pra gente aí nos comentários. É isso por hoje, pessoal. Se vocês curtiram essa viagem pela nossa literatura e pela nossa história, não esquecem, segue o canal, ativa o sininho para não perder nada e, claro, deixa aquele like para dar uma força para o nosso trabalho. A gente se vê na próxima.